Então, pessoal, vamos para o vídeo do capítulo 10, o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Tá? É o segundo lema do bombeamento que a gente está estudando, né? A gente já estudou um lema do bombeamento para linguagens regulares e o objetivo aqui é bem análogo ao que a gente fez anteriormente. A gente usou o primeiro lema do bombeamento para mostrar que uma dada linguagem não é regular, né? A gente tinha muitas ferramentas para mostrar que uma linguagem é regular. A gente podia construir autômato finito determinístico, autômato finito não determinístico, expressão regular, gramática regular. Então tinha muitas ferramentas para mostrar que uma linguagem é regular. Tinha essa necessidade de uma ferramenta para mostrar que uma linguagem não é regular, né? Então a gente desenvolveu aquele lema do bombeamento em que a gente usava ele para mostrar que uma linguagem não era regular. Então aqui é o mesmo princípio, né? A gente tem as gramáticas livres de contexto, que é uma ferramenta para mostrar que uma dada linguagem é livre de contexto. A gente ainda vai ter posteriormente um autômato também, como ferramenta para mostrar que uma linguagem é livre de contexto, mas a gente precisa também ter uma ferramenta para mostrar que a linguagem não é livre de contexto, e essa ferramenta vai ser um segundo lema do bombeamento, né? Tinha o primeiro lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, o segundo lema do bombeamento, então, para linguagem, perdão, a gente tinha o primeiro lema do bombeamento para linguagens regulares, né? E agora a gente vai ter o segundo lema do bombeamento para linguagens livres de contexto, com um objetivo análogo ao que a gente tinha no primeiro caso. Aqui durante a construção do lema vai ficar mais evidente por que no caso das linguagens livres de contexto a gente começou pelas gramáticas, ao contrário do que a gente fez nas linguagens regulares, que a gente começou pelo autômato. E o que acontecia? Quando a gente foi desenvolver o lema do bombeamento das linguagens regulares, a gente se utilizou do autômato, né? A partir de um ciclo no autômato surgiu o bombeamento e tal, e tudo seguiu de lá. Aqui, né, o lema vai ser construído a partir de árvores de análise sintática. Então, para a gente desenvolver o lema, a gente precisava ter árvore de análise sintática, e para ter árvore de análise sintática, por sua vez, a gente precisava ter a gramática livre de contexto. Então, para esse lema, a gente precisa ter a gramática. Então, é por isso que a gente começa, nesse caso, pela gramática, porque pelo autômato a gente não ia ser capaz de desenvolver esse segundo lema do bombeamento, né? A gente vai ver o autômato, mas vai ver depois, porque ele não é um requisito inicial necessário para desenvolver esses outros pontos da teoria. Então, por isso que nesse setor a gente começa por gramática. Muito bem. O desenvolvimento desse lema vai ser muito parecido com o desenvolvimento do primeiro lema, né? A gente naquele primeiro lema a gente tentava achar uma repetição, no caso era uma repetição de estado no autômato, né? Então formava um ciclo no grafo do autômato, e a partir dessa repetição o lema se desenvolvia, né? Então aqui a gente também vai tentar achar uma repetição, mas vai ser um tipo diferente de repetição, vai ser uma repetição que vai acontecer dentro de uma árvore de análise sintática, e a partir disso o lema vai se desenvolver. Então vamos a ele. Então, conforme eu já falei, né, a pergunta aqui para motivar esse capítulo é como é que eu provo que uma dada linguagem não é livre de contexto. A estratégia é muito semelhante à que é adotada para linguagens regulares, né? A gente já conhece muitas linguagens livres de contexto, mas a gente ainda não tem nenhum exemplo de uma linguagem que não seja desse tipo. Na verdade, a gente já mencionou uma, né, que eu pedi
para vocês acreditarem que não era livro de contexto, que era essa NBNCN. Ela apareceu para a gente no processo de mostrar que as linguagens livres de contexto não eram fechadas por interseção, né? Naquele momento eu tirei a interseção de duas linguagens que eram livres de contexto, e essa linguagem LABC foi o resultado da interseção, e aí eu disse para vocês, essa linguagem não é livre de contexto, então eu não tenho fechamento por interseção. Mas era uma coisa que eu disse naquele momento, vocês têm que acreditar, né? A gente não provou que essa linguagem não é livre de contexto. E além dessa, a gente não viu nenhuma outra, nenhum outro exemplo de uma linguagem que não seja livre de contexto. Então a gente vai eventualmente provar formalmente que essa linguagem aqui não é livre de contexto, vai fazer isso também com outras linguagens, e aí para isso a gente vai usar esse segundo lema do bombeamento. Né? Voltando a uma questão que a gente já falou no primeiro lema do bombeamento, por que esse tipo de ferramenta é necessário? Né? Porque quando eu construo uma gramática livre de contexto, eu tenho o resultado, posso afirmar categoricamente que aquela linguagem para a qual eu construí a gramática livre de contexto é uma linguagem livre de contexto. Mas se eu quero provar que a linguagem não é livre de contexto, não basta eu dizer, eu não construí uma gramática. Tá? Isso é mais um exemplo daquelas questões que eu falo às vezes de assimetria, né? Mostrar o sim e mostrar o não são procedimentos simétricos muitas vezes. Então, no caso, se eu não sou capaz de exibir uma gramática livre de contexto, não significa que a linguagem não seja livre de contexto. Essa é uma das possibilidades, ela pode realmente não ser livre de contexto, mas existe uma segunda possibilidade que é simplesmente eu não fui capaz, eu não tive inspiração, ou era difícil demais de fazer, de eu criar uma gramática livre de contexto para ela, ou seja, a gramática existia, eu é que não fui capaz de encontrar. Então, não exibir a gramática não é prova suficiente. Então, para realmente provar que uma linguagem não é livre de contexto, a gente vai ter que recorrer a esse tipo de argumento usando o lema do bombeamento. Bom, então, né, como é que eu provo que não existe nenhuma gramática livre de contexto que gere uma dada linguagem? A estratégia é a mesma que a gente já adotou para o caso das linguagens regulares. Eu vou provar que toda linguagem livre de contexto satisfaz uma propriedade de bombeamento. Vai ser uma propriedade de bombeamento diferente da propriedade de bombeamento que a gente encontrou para as linguagens regulares, certo? Mas o caminho é o mesmo. Lá também eu provei que toda linguagem regular satisfazia uma propriedade de bombeamento, né? E aí, se então eu tenho uma linguagem que não satisfaz aquela propriedade, ela não pode ser regular. Aqui, no contexto atual, mesmo esquema, vou mostrar que toda linguagem livre de contexto satisfaz uma propriedade de bombeamento. Então, se eu achar uma linguagem que não satisfizer essa propriedade, ela não pode ser livre de contexto. Certo? Então, esse vai ser o mesmo estilo de argumento que a gente teve no caso anterior. Então, a gente vai começar, para a gente chegar nessa propriedade de bombeamento das linguagens livres de contexto, a gente vai ter que estudar árvores de análise sintática. Então, a gente vai começar com alguns resultados relativos a árvores, tá? Que vão ser necessários depois na demonstração do lema do bombeamento. A gente diz que uma árvore é M-área se cada vértice tem, no máximo, M filhos. Tá? Então, cada vértice da árvore tem, no máximo, M filhos. Eu tenho um limitador na quantidade de filhos que cada vértice pode ter. Certo? Ele pode ter menos do que M filhos. Tá? Ele pode até não ter nenhum filho, mas ele não pode ter mais do que M filhos. A gente vai querer relacionar o número de folhas de uma árvore M-área com a altura dessa árvore. Tá? Lembrando o que é a altura de uma árvore, ela é o comprimento do caminho mais longo entre a raiz e alguma das folhas. Tá? Então,
eu meço o comprimento dos caminhos que vão da raiz até cada uma das folhas e pego o maior deles. Agora, existem duas maneiras de eu medir o comprimento de um caminho numa árvore ou num grafo. Eu posso medir pela quantidade de vértices que aparecem nesse caminho, ou eu posso medir pela quantidade de arestas que aparecem nesse caminho. Tá? E dá diferente. Tá? Se eu for medir por vértices, sempre aparece um a mais do que se eu for medir por aresta. Então a convenção na definição da altura de uma árvore é que a gente meça esse comprimento em número de arestas. Tá, okay? Então, por exemplo, uma árvore que é uma árvore degenerada, só tem um vértice sozinho, que é simultaneamente raiz e folha, essa é uma árvore de altura zero, certo? O comprimento da raiz até a folha tem 0 arestas, então essa é uma árvore de altura zero. Quando todos os vértices internos da árvore têm exatamente M filhos, a árvore M-área é chamada de completa. Então, uma árvore M-área qualquer, eu tenho um máximo de M filhos em cada vértice, mas eu posso ter menos. No caso da M-área completa, os vértices interiores todos têm exatamente M filhos. As folhas, obviamente, por serem folhas, têm 0 filhos. Então, eu vou definir essa função aqui, f de h, que me dá o número de folhas de uma árvore M-área completa de altura h. Tá? Então, eu vou construir as árvores, eu posso pegar, eu vou aumentando a altura. Então, como é que é uma árvore M-área de altura zero? A árvore M-área de altura zero, M-área completa, né? A árvore M-área completa de altura zero é aquela árvore degenerada que eu falei que é um vértice sozinho. Né? Ela tem uma folha. Então, f de 0 é 1. O número de folhas da árvore de altura 0 é 1. Se eu pegar uma árvore M-área completa de altura 1, eu vou ter a raiz, tá? E aí, para ela ser M-área completa, essa raiz vai ter que ter exatamente M filhos. Então, essa raiz vai ter M filhos, né? E esses filhos vão ser folhas, né? Para eu poder ter a árvore com altura 1. E aí, então, com altura 1, eu tenho M folhas. Então, f de 1 é igual a n. E eu vou prosseguindo assim, continuando aumentando a altura e calculando o número de folhas. Tá? Então, como a árvore M-área completa é aquela que tem o maior número possível de folhas, tá? Dentre todas as M-áreas, né? Eu vou poder resolver o problema se eu for capaz de encontrar uma fórmula para f de h em função de h e do m que eu estou considerando, né? Dessa quantidade de filhos aqui que cada vértice tem. A gente vai fazer isso através de uma relação de recorrência para f de h. Então, vamos lá. Se a árvore tem altura zero, ela tem apenas um vértice, né? Já falei isso para vocês. Então, eu tenho só uma folha, então f de 0 é 1. Para estabelecer a relação de recorrência, a gente pode imaginar que T é uma árvore M-área completa de altura h. Se eu remover todas as folhas de T, eu obtenho uma árvore M-área completa, T', de altura h menos 1. Então, T' é o resultado de T depois de eu arrancar todas as folhas de T. Certo? Então, o último nível da árvore é removido. Certo? Para reconstruir T a partir de T', eu precisaria então repor as folhas. Né? E como é que eu reponho as folhas sabendo que T e T' são árvores M-áreas completas? Eu tenho que botar M filhos em cada folha de T', né? E esses M filhos que eu boto em cada folha de T' vão ser as folhas de T. Né? Então eu dou M filhos para cada folha de T'. Então, T' é a árvore de altura h-1. Então ela tem f de h-1 folhas, né?
E aí para cada folha dessa eu vou dar m filhos. Então a árvore de altura h vai ter essa quantidade de filhos aqui, m vezes fh menos 1. Tá? Então se eu vou voltando aqui, fica f de h igual a m fh menos 1. fh menos 1 vai ser m vezes fh menos 2. Então aqui eu fico m ao quadrado fh menos 2. M ao cubo fh menos 3. Até chegar à conclusão que m elevado a h vezes f de 0. E f de 0 a gente já calculou, já viu que é 1. Então o resultado disso é m elevado a h. Então a quantidade de folhas de uma árvore em área completa de altura h é m elevado a h. Tá certo? É uma coisa que faz sentido, né? Porque você começa com um vértice no primeiro nível, então seria m elevado a 0. Aí esse vértice tem m filhos, então agora eu tenho m elevado a 1 folhas. Aí cada uma dessas m folhas eu dou mais m filhos para aumentar em 1 a altura da árvore, fica m vezes m folhas, né, m ao quadrado. Aí vai crescendo, m ao cubo, m ao quadrado. Para estabelecer a relação entre esse resultado e o lema do bombeamento, a gente vai precisar ainda de uma definição. Tá? Seja G uma gramática livre de contexto, tá? Obviamente, vai ter que aparecer em algum momento aqui uma gramática livre de contexto, porque eu não estou interessado em árvores quaisquer, eu estou interessado em árvores de análise sintática, e as árvores de análise sintática elas vêm de uma gramática livre de contexto. Então, pega G uma gramática livre de contexto, eu vou definir a amplitude de G, com essa notação alfa de G, como sendo o comprimento máximo das palavras que aparecem do lado direito das setas das regras de G. Então, eu pego todas as regras da gramática, olho para todos os lados direitos dessas regras, né? Do lado direito de cada regra eu tenho uma palavra formada por uma mistura de terminais variáveis, e aí eu meço o comprimento de cada uma dessas palavras que aparecem no lado direito das regras, vejo qual é a maior. Esse comprimento da maior palavra é a amplitude de G. Tá? Essa amplitude ela vai estar relacionada com as árvores, que é o seguinte: quando eu construo uma árvore de análise sintática, quando eu dou filhos para um vértice, eu tenho que dar filhos obedecendo a alguma regra da gramática. Né? Então, quer dizer, o vértice em que eu vou apoiar os filhos, ele tem que aparecer do lado esquerdo de alguma regra da gramática. E os filhos em si vão ser os símbolos que estão aparecendo do lado direito dessa mesma regra. Né? Então, a amplitude ela me dá uma orientação de quantos filhos cada vértice pode ter numa árvore de análise sintática. Quanto maior for a amplitude, maior o número de filhos que cada vértice pode ter numa árvore de análise sintática. Né? Então, um exemplo, aquela gramática das expressões regulares, das expressões aritméticas que a gente viu no capítulo anterior, né, que eu tinha E vai para E mais E vai para E vezes E vai para, abre o parênteses, E fecha parênteses, e E vai para ID. Né? Então eu tenho que pegar os lados direitos dessas regras. Né? Os lados direitos são E mais E vezes E, abre parênteses, E fecha parênteses, e ID. Eu tenho três lados direitos com comprimento 3, né? Que é o E mais E vezes E, e abre parênteses, E fecha parênteses, e um lado direito de comprimento 1, que é o ID. Então, eu tenho que pegar o maior comprimento dos lados direitos, é 3, então a amplitude dessa gramática é 3. Né? E aí, conforme eu falei, essa amplitude se relaciona com as árvores, em que se uma gramática livre de contexto tem amplitude alfa, então todas as árvores gramaticais geradas a partir dessa gramática são árvores alfa-áreas, ou seja, são árvores que sempre, todo vértice tem no máximo
alfa-filhos. Certo? Então, se eu calcular, né, aquela função que eu fiz anteriormente para o número de folhas de uma árvore alfa-área completa, eu posso obter esse lema aqui. Seja G uma linguagem livre de contexto, se x é uma variável de G, e se W é a colheita de uma x árvore de G de altura H, tá? Então o que tem? Tem muita informação aqui compactada nisso aqui. W é colheita, significa que essa palavra W é formada pela concatenação dos terminais que aparecem nas folhas da árvore de análise sintática que eu estou considerando, da esquerda para a direita, né? Lendo as folhas da esquerda para a direita. Então, isso aqui é o W. Isso é colheita. X árvore significa que essa árvore de análise sintática tem a variável x na raiz, rotulando a raiz da árvore. Certo? Eu estou considerando que essa árvore de análise sintática tem altura h. Tá? E aí o que eu estou dizendo é que essa árvore sintática de altura h vai ter uma colheita que tem o tamanho dessa colheita, o comprimento dessa colheita vai ser no máximo alfa de g elevado a h. Tá? Isso é uma consequência direta, isso é simplesmente uma reescrita do que a gente viu com essa fórmula aqui. Tá? Aqui era o número de folhas de uma árvore M-área completa de altura H. Então agora, lá eu estava considerando uma árvore alfa-área. Então o número de folhas de uma árvore alfa-área completa de altura H seria alfa elevado a H. Certo? Agora, a árvore de análise sintática ela não precisa ser uma árvore alfa-área completa. Ela é uma árvore alfa-área qualquer. Então o que acontece? A árvore alfa-área completa é a que tem a maior quantidade de vértices e a maior quantidade de folhas, porque todo mundo tem exatamente alfa-filhos. No caso da árvore de análise sintática, eu não tenho todo mundo tem exatamente alfa-filhos. Eu tenho todo mundo tem, no máximo, alfa-filhos. Né? É uma árvore alfa-área não necessariamente completa. Então, todo mundo tem, no máximo, alfa-filhos. Então, ao invés de eu ter essa igualdade, eu vou ter que isso aqui é um limite superior para a quantidade de folhas que aquela árvore vai ter. Certo? Então, como o comprimento da colheita é justamente a quantidade de folhas que tem na árvore, né, é um terminal de W por folha da árvore, então é o tamanho máximo, né, o número de folhas máximo que uma árvore dessa vai ter, uma vez que eu estou dizendo que a altura dessa árvore é H, vai ser a amplitude elevada a H. Então, menor ou igual a amplitude elevada a H. Tá? Então, antes de anunciar e provar o lema do bombeamento de maneira formal, vamos considerar o seu funcionamento de maneira mais ou menos informal. Suponha que G é uma gramática livre de contexto que gera uma linguagem infinita. De acordo com o lema acima, quanto maior for o comprimento da colheita de uma árvore gramatical, maior tem que ser a sua altura. Tá? Isso aqui, na verdade, você pode pensar nessa forma de uma outra maneira. Tá? Então, quer dizer, o comprimento da colheita está limitado a isso aqui. Então, se eu tiver uma colheita, né, uma palavra que é uma colheita da árvore, que tem tamanho maior do que isso aqui, o que eu posso garantir? Eu posso garantir que ela não é colheita de uma árvore com altura H. Ela vai ter que ser. Então, se o comprimento da colheita for maior do que esse limite, eu estou dizendo que necessariamente a altura da árvore, da onde saiu essa colheita, tem que ser maior do que H. Tá certo? Se a altura fosse H, eu estaria limitado por isso. Como o comprimento da colheita foi maior do que isso, então necessariamente a altura da árvore teria que ser maior do que H. E é isso que está dizendo aqui. Então, quanto maior o comprimento da colheita de uma árvore, maior tem que ser
a altura dessa árvore. Então, se o comprimento da colheita de uma árvore de derivação é suficientemente grande, então o caminho mais longo entre a raiz e alguma folha vai conter mais vértices interiores do que existem variáveis na gramática. Então, o que está acontecendo aqui? Quanto mais eu aumento o tamanho da colheita da árvore, mais eu tenho que aumentar a altura dessa árvore. Então eu vou aumentando a altura dessa árvore, aumentando a altura dessa árvore, lembrando que a altura da árvore é o número de arestas do maior caminho da raiz até uma folha. E eu vou aumentando essa altura, então eu vou aumentando o comprimento desse maior caminho. E esse caminho, né, vai passar por diversas arestas, vai passar por diversos vértices também entre a raiz e a folha. E cada vértice desse caminho tem que ser rotulado ou por uma variável ou por um terminal. Se eu me restringir especificamente aos vértices interiores da árvore, cada vértice interior desse tem que ser rotulado por uma variável. Tá? Então, conforme eu vou aumentando a altura da árvore, chega uma hora que não dá mais para botar variáveis distintas em cada um dos vértices interiores da árvore. Aqui vai aparecer de novo o princípio da casa do pombo, ou toca das marmotas, ou caverna dos ursos, igual apareceu no primeiro lema do bombeamento. Tá certo? Eu vou aumentando o tamanho da colheita da árvore, e isso vai, por sua vez, forçando a aumentar a altura dessa árvore, tá? E aí, nesse caminho que vem da raiz até a folha, vai ficando cada vez maior, porque isso aqui é a altura, né? E aí, então, ele vai contendo cada vez mais vértices interiores, tá certo? Então, eu tenho K variáveis na minha gramática. Se em algum momento eu tiver mais do que K vértices interiores nesse caminho, eu vou ter que repetir variável na hora de fazer essa rotulação. Necessariamente eu vou ter que ter pelo menos 2 vértices interiores rotulados por uma mesma variável, no caso dos pombos aparecendo. Tá certo? Né? Então, eventualmente, se o comprimento da colheita for suficientemente grande, o caminho mais longo na árvore entre a raiz e uma folha também vai ser bem grande e vai conter mais vértices interiores do que existem variáveis na gramática. Tá? Então, em particular, eu vou ter 2 vértices diferentes nesse caminho com o mesmo rótulo, rotulados pela mesma variável. Vamos chamar de Ni1 e Ni2, essa letra grega chamada Ni. Ni igual, se alguém conhecer Monty Python, igual os cavaleiros que dizem Ni. Tá? Então a gente vai chamar de Ni1 e Ni2 esses vértices, e de A maiúsculo a variável que rotula esses 2 vértices. É a mesma variável rotulando os 2 vértices, como aparece na próxima figura aqui. Essa figura aqui. Então, eu tenho aqui descendo, S é o símbolo inicial da gramática, né? Então está na raiz. Eu tenho esse caminho aqui, em que eu estou assumindo que é o caminho mais longo da raiz até alguma das folhas, né? Então esse caminho é grande o suficiente de maneira que eu acabo tendo 2 vértices interiores sendo rotulados pela mesma variável, no caso a variável A maiúsculo, tá? E aí eu fico com uma estrutura dessa. E aí repara que nesse momento, eu acabo definindo 3 árvores aqui, né? Eu tenho essa árvore zona original, que tem a raiz rotulada por S, que é o símbolo inicial da gramática. Eu tenho essa subárvore intermediária aqui, rotulada pelo vértice Ni1. Eu tenho essa outra subárvore menorzinha ainda, com a raiz rotulada, com a raiz sendo o vértice Ni2 e rotulada pela variável A, assim como
esse vértice rotulado por nenhum também tem. Esse vértice nenhum também tem, também é rotulado pela variável A. Então, ambos aqui são rotulados pela variável A. Certo? Então, repara que aqui nesse vértice nenhum, a regra da gramática que vai permitir a nenhum gerar os seus filhos na árvore é uma regra que tem A do lado esquerdo, né? O lado esquerdo da regra aparece a variável que está rotulando o vértice. Mesma coisa vai aparecer aqui nesse vértice do Ni2. Os filhos dele vão estar sendo produzidos por alguma regra que tem A do lado esquerdo da regra. Então, eu tenho duas árvores aqui rotuladas por uma mesma variável, tá? E as duas árvores usam aqui regras da gramática para produzir os filhos desses dois vértices que tem A do lado esquerdo da regra. E aí, se vocês lembrarem uma coisa que eu falei no capítulo de árvore de análise sintática, que eu disse que era importante na época, provavelmente vocês não deram a devida atenção, é o seguinte, é que se eu tenho uma árvore, uma subárvore de uma dada árvore, em que a raiz dessa subárvore é rotulada por uma certa variável x, eu posso arrancar fora essa árvore, colocar no lugar uma outra árvore cuja raiz também seja rotulada por essa mesma variável x, né? E se essa nova árvore que eu estou encaixando ali for uma árvore bem formada, essa nova árvore resultante do encaixe também vai ser uma árvore bem formada. Então o que acontece? Eu tendo esses dois vértices rotulados pela mesma variável A, eu posso arrancar fora essa subárvore menorzinha aqui e encaixar no lugar dela uma cópia dessa subárvore maior enraizada pelo Ni1, tá? Então, eu produziria essa árvore aqui, tá? Então, aqui no Ni2 eu arranquei a árvore pequena e colei uma cópia dessa árvore intermediária aqui, tá? O que isso faz? Bom, aí para isso é legal você ver o seguinte, essas três subárvores elas induzem uma subdivisão da colheita da árvore grandona. Tá? A colheita da árvore grandona é uma palavra W. Né? Então, se eu ler todas as folhas aqui nessa base do triângulo da esquerda para a direita, eu obtenho a palavra W. Aí, se eu pego a colheita dessa árvore pequenininha, eu vou chamar de X. Então, X é a colheita dessa árvore pequenininha aqui. Ela é uma subpalavra da palavra W, que é a colheita da árvore grandona. Aí, essa árvore intermediária, ela tem uma colheita também, né? Em que o X vai ser uma subpalavra, né? Mas ela tem mais dois trechinhos aqui que a colheita da árvore pequena não tinha. Ela tem esse trecho V aqui do lado esquerdo e ela tem esse trecho Y aqui do lado esquerdo. Então, quer dizer, a colheita da árvore menor é X. A colheita da árvore intermediária é VXY, tá certo? E VXY também é uma subpalavra da colheita da árvore grande, que é W. E aí, o que me restou foi nomear esses dois trechos aqui da colheita da árvore grande que estão fora da colheita das árvores menores. Eu chamo de U esse trecho da esquerda e Z esse trecho da direita. Então, quer dizer, a árvore pequena tem colheita X, a árvore intermediária tem colheita VXY e a árvore grande tem colheita UVXYZ. Então, a W, que é a colheita da árvore grande, é a concatenação dessas cinco palavras aqui. U concatenado com V, concatenado com X, concatenado com Y, concatenado com Z. Então, eu particionei, né, essas duas subárvores aqui, elas
induziram um particionamento da palavra que está na colheita dessa árvore grandona em 5 pedaços. Tá? E aí, quando eu arranco essa árvore pequena e coloco no lugar dela uma segunda cópia dessa árvore intermediária, né, que é o que está aqui, o que acontece? Eu criei uma segunda cópia do trecho V e uma segunda cópia do trecho Y na colheita dessa minha nova árvore aqui. Então, essa minha nova árvore aqui, onde eu arranquei a árvore pequena e colei uma segunda cópia da árvore intermediária, ela tem uma nova colheita, uma árvore diferente da árvore que eu tinha antes, e a colheita dela agora é U, VV, X, YY, Z. Então, o trecho V e o trecho Y agora aparecem repetidos. Tá? Né? E aí, como Telinha, né, que é essa árvore nova aqui, continua sendo uma árvore bem formada, essa nova colheita aqui é também uma palavra que pertence à linguagem. Tá certo? Então, quer dizer, eu tinha essa palavra W aqui, era uma palavra que pertencia à linguagem. Né? Toda a colheita de uma árvore bem formada é uma palavra que pertence à linguagem. Então, aqui eu construí uma nova árvore bem formada, então essa nova colheita também vai pertencer à linguagem, certo? Então agora eu tenho uma nova palavra que pertence à linguagem, na qual os trechos V e Y da colheita original aparecem bombeados, certo? E eu posso repetir esse processo quantas vezes eu quiser. Então eu posso bombear esses trechos V e Y um número qualquer de vezes, certo? Então, quer dizer, o que eu digo repetir quantas vezes eu quiser? Eu posso, de novo, pegar essa árvore pequenininha aqui, arrancar fora e colar no lugar uma terceira cópia dessa árvore intermediária. Aí eu vou ficar com 3 V's e 3 Y. Certo? Então eu posso ir repetindo isso quantas vezes eu quiser. E aí então eu vou ter o que? Eu vou ter o bombeamento, né, desses trechos V e Y de forma sincronizada, quer dizer, se o V está aparecendo 6 vezes, o Y também vai estar aparecendo 6 vezes, eles são bombeados sincronizadamente, e com qualquer quantidade de bombeamentos, a palavra resultante continua pertencendo à linguagem. Então é essa a propriedade de bombeamento que a gente vai ter nesse caso. E você vê que ela vem das árvores, ao contrário da propriedade de bombeamento da parte anterior do curso, que vinha dos autômatos. Né? Então tá, para que essa propriedade de bombeamento possa ser usada para provar que uma linguagem não é livre de contexto, a gente precisa formular ela de uma maneira mais precisa. Certo? E além disso, né, como no caso do primeiro lema do bombeamento, a gente vai incluir também algumas condições técnicas extras que reduzem o número de possíveis decomposições da palavra que a gente vai precisar considerar. Né? Quanto menos subcasos a gente precisar considerar, melhor. Né? Isso é uma coisa razoável. Então vamos lá, o lema é esse. Esse é o lema. O lema é esse. Seja G uma gramática livre de contexto. Tá? Existe um número inteiro ρ que depende da gramática, tal que, para toda palavra que pertence à linguagem gerada pela gramática e tem comprimento maior ou igual que ρ, então esse ρ é o comprimento de bombeamento, é aquele tamanho mínimo que a palavra tem que ter. Né? No primeiro lema do bombeamento, a gente estava chamando de N. Aqui a gente vai chamar de ρ. Tá? Até a maneira boa de diferenciar quando você está usando um lema ou quando está usando outro. Então, se a palavra tiver comprimento maior ou igual a ρ e pertencer à linguagem, vai existir uma decomposição de W em 5 pedaços. Isso aqui já é um primeiro sinal bem claro de que esse lema é mais complexo do que o primeiro, porque no primeiro eu partia W em 3 pedaços, agora eu estou partindo W em 5 pedaços, né? E no primeiro lema
eu só bombeava um dos pedaços. Aqui eu vou bombear 2 dos pedaços, que é o V e o Y, de maneira sincronizada. Então eu vou ter essa decomposição em 5 pedaços, satisfazendo 3 propriedades. Primeiro, comprimento de V concatenado com Y tem que ser maior do que 0, ou seja, V concatenado com Y não pode ser a palavra vazia. Tá? Segunda propriedade, o comprimento de VXY, que é a parte central aqui, né, da decomposição, é menor ou igual a ρ. E terceira propriedade é o bombeamento em si, UV elevado a n, XY elevado a n, Z pertence à linguagem para todo n maior ou igual a 0. Então, se eu começo com uma palavra que está dentro da linguagem e tem esse comprimento mínimo, eu obtenho uma família de palavras que está dentro da linguagem, bombeando sincronizadamente o V e o Y. Tá certo? Repara que essas 3 propriedades, elas espelham exatamente, quer dizer, elas não são iguais, mas elas têm o mesmo formato das 3 propriedades que a gente tinha no primeiro lema do bombeamento. Então, no primeiro lema do bombeamento, eu tinha uma propriedade que dizia que a parte bombeável da palavra, né, que aqui nesse caso é VY, não era vazia. Aqui eu tenho uma dessas também. Eu tinha uma propriedade que limitava ao comprimento de bombeamento um trecho da palavra, né? Era outro trecho naquele lema, mas enfim, eu tenho uma regra nesse formato aqui também. E eu tinha a regra do bombeamento em si, dizendo que eu poderia bombear os trechos adequados quantas vezes eu quiser e a palavra continuava dentro da linguagem. Então, assim, o formato em si do lema é análogo ao formato do lema anterior, né? Tem suas particularidades, aqui eu tenho 5 pedaços e tal, são 2 sendo bombeados e tal, mas enfim, a estrutura é muito semelhante. Então, vamos provar esse lema aqui. Então, vamos lá. Suponhamos que G, né, que é a gramática de contexto que eu estou considerando, nesse lema aqui, né, tem K variáveis e que a amplitude da gramática seja maior ou igual a 2. Tá? Nesse caso, a gente vai escolher como comprimento de bombeamento esse número grandinho aqui. Então, você repara que, em geral, o comprimento de bombeamento aqui é um número maior do que era no primeiro lema, né? Porque aqui eu tenho uma potência rolando. Lá eu não tinha. Então, em princípio, talvez você precise de palavras maiores para poder usar o lema do bombeamento. Mas, no fundo, isso, assim, na prática, isso não aparece, porque, né, a gente deixa o ρ como sendo um número desconhecido, né? E usa ele diretamente, ρ, como se fosse um literal mesmo, né? Nas provas. Igual a gente usava o n no primeiro lema do bombeamento, deixava ele lá morto como um literal, não atribuía valor específico a ele, então isso vai acontecer aqui também. Então, assim, o fato de ρ dessa outra formato aqui, dessa fórmula, não afeta nada no uso prático do lema. Então, bom, a gente vai escolher esse ρ alfa elevado a k mais 1. Tá? No caso específico em que a amplitude da gramática é 1, que é uma coisa muito, muito, muito incomum, tá? Porque o que significa a amplitude da gramática ser 1? Significa que o lado direito de todas as regras tem comprimento 1. Tá? Então, quer dizer, dado que o lado esquerdo de todas as regras numa gramática livre de contexto tem necessariamente sempre comprimento 1, é uma variável sozinha, se todos os lados direitos das regras também tiverem comprimento 1, significa que a aplicação das regras é simplesmente substituir uma variável por outra ou substituir uma variável por um terminal. Então, quer dizer, eu não consigo produzir nenhuma palavra de comprimento maior do que 1 com uma gramática de amplitude 1. Tá certo? Então, todas as linguagens que têm palavras de comprimento maior do que 1 necessariamente tem uma amplitude pelo menos 2 na gramática. Né? Pelo menos 2. Então, isso aqui, na verdade, alfa igual a 1 é muito incomum, mas mesmo aqui a gente consegue fazer o lema funcionar se eu escolher ρ igual a 2. Bom, enfim.
Isso é um caso anômalo. Então pega uma palavra que está dentro da linguagem que tenha comprimento maior ou igual a esse rho. Tá? A gente já sabe pelo teorema do capítulo anterior, né, que se W está na linguagem, existe pelo menos uma árvore de análise sintática com colheita W. Tá certo? E aí, enfim, pode ser que exista uma só, pode ser que existam várias árvores diferentes com essa mesma colheita W, né? A gente não sabe se a gramática é ambígua ou não, né? Então, enfim, dentre todas as árvores com essa colheita, escolhe uma, a gente vai chamar de T, satisfazendo essa seguinte propriedade aqui. T tem o menor número possível de folhas entre todas as árvores de derivação com colheita W. Então, se eu tiver várias árvores com essa mesma colheita W, eu escolho aquela que tem a menor quantidade de folhas. Aí você pode me dizer, pô, eu tenho uma folha para cada símbolo que aparece na colheita, então todas vão ter a mesma quantidade de folhas. É um pensamento muito razoável, tá? Mas não. Por quê? Nas folhas pode aparecer, em cada folha pode aparecer um símbolo terminal ou um epsilon, tá certo? Então, na hora que eu vou concatenando todas as folhas para obter a minha colheita, esses epsilons não fazem diferença nenhuma, porque concatenar qualquer coisa com epsilon, o epsilon some ali dentro. Né? Então, quer dizer, então eu posso ter uma árvore que tenha mais folhas do que a outra, mas é óbvio que se as duas têm a mesma colheita, essa diferença de folhas, essas folhas que uma tem a mais do que a outra, vão estar todas rotuladas com epsilon, tá certo? Mas, enfim, então pode ter sim uma quantidade diferente de folhas por causa dessa questão de que eu tenho essa possibilidade de uma folha ser rotulada por epsilon, além de ser rotulada por um terminal. Né? Então eu escolho a que tem a menor quantidade de folhas. Se todas tiverem exatamente a mesma quantidade de folhas, aí dane-se, escolho qualquer uma. Se elas empatarem nesse critério, eu escolho qualquer uma. Tá? Então vamos lá. Como a colheita de T tem comprimento maior ou igual a ρ, tá? Que, né, eu defino dessa forma, né? E eu comecei estabelecendo que a palavra que eu estava selecionando tinha comprimento maior ou igual a ρ, então essa colheita tem comprimento maior ou igual a ρ, né? E então tem comprimento maior ou igual a alfa elevado a k mais 1 e então tem comprimento estritamente maior do que alfa elevado a k. Certo? Maior ou igual a alfa elevado a k mais 1, estritamente maior do que alfa elevado a k. Então, é aquele lema lá do iníciozinho do capítulo que eu vou aplicar agora. Se o comprimento da colheita é maior do que a amplitude elevada a alguma coisa, a altura da árvore tem que ser maior do que esse expoente aqui. Então, a altura da árvore tem que ser pelo menos k mais 1. O comprimento das colheitas das árvores de altura k é no máximo alfa elevado a k. Então, como eu peguei uma colheita que tem comprimento maior do que isso, não dá para fazer caber em nenhuma árvore de altura k, precisa ter altura pelo menos k mais 1. Então tá, então a altura da árvore que tem essa colheita W é pelo menos k mais 1. Então, vou chamar de C o caminho mais longo nessa árvore que vai de uma raiz a uma folha. Ele tem pelo menos k mais 1 arestas. Né? Porque ele que está me dando a altura da árvore, a altura é pelo menos k mais 1. Então, pelo menos k mais 1 arestas nesse caminho. Então, C tem no mínimo k mais 2 vértices. Lembrando que quando eu meço o caminho em vértices, sempre tem um a mais do que quando eu meço o caminho em arestas. Como só tem uma folha no caminho, né? Obviamente, todos os outros vértices do caminho são vértices interiores, então C tem pelo menos k mais 1 vértices interiores. Tá? Só que k é o número de variáveis da gramática. Tá? A gente estabeleceu isso bem aqui, primeira suposição de todos.
que a gramática tem k variáveis. Então você vai ver que essa escolha aqui do alfa elevado a k mais 1, ela é proposital para me fazer aparecer um caminho lá no meio do argumento, um caminho na árvore que tenha k mais 1 vértices interiores, para eu chegar naquela situação da casa do pomo. Tá? De que eu tenho k mais 1 vértices interiores, cada um deles precisa ser rotulado por uma variável, só que eu só tenho k variáveis, né? Então o princípio da casa dos pomos diz que vai ter pelo menos 2 vértices interiores diferentes nesse caminho C, que vão ser rotulados pela mesma variável. Entre todos os pares de vértices de C que sejam rotulados pela mesma variável, né, que tem pelo menos 2, mas pode ter mais. Certo? A gente escolhe aquele par que satisfaz essa segunda propriedade aqui. O vértice μ1 vai estar acima do vértice μ2, então quer dizer, o μ1 está mais próximo da raiz, enquanto o μ2 está mais próximo das folhas. Tá certo? E todos os vértices interiores de C, do caminho C, né, abaixo do μ1, são rotulados por variáveis distintas. Então o que acontece? Se eu for caminhando na árvore no sentido inverso do que a gente costuma caminhar, ou seja, começando na folha, eu vou caminhar nesse caminho C, né, começando na folha e andando em direção à raiz. Então eu vou subindo na árvore. Porque eu vou subindo na árvore, então no sentido que eu estou indo, eu vou passar primeiro por μ2 e depois eventualmente eu vou chegar em μ1. Tá? Então o que está sendo dito aqui, que abaixo de μ1 todos os vértices são rotulados por variáveis distintas, significa que eu vou subindo nesse caminho a partir da folha, né? A cada novo vértice que eu visito, eu sempre vejo uma variável nova. Eu nunca vejo uma variável que eu já vi antes. Vou subindo, vou subindo, vou subindo. A primeira vez que eu vejo uma variável repetida é no momento em que eu chego em μ1, que aí ele tem a mesma variável do vértice μ2 pelo qual eu já passei antes subindo. Certo? Então essa é a primeira repetição que aparece. Quando eu vejo o caminho de baixo para cima, μ1 é o primeiro vértice com variável repetida que aparece nesse percurso. Então eu estou tentando escolher esse par de vértices de maneira que eles fiquem o mais para baixo possível na árvore, o mais próximo das folhas possível. Tá? Porque com isso eu vou estar tentando pegar subárvores da minha árvore zona que sejam menores e que, portanto, tenham colheitas menores também. Tá certo? As minhas duas subárvores. Tentando diminuir, minimizar, digamos assim, o tamanho das colheitas dessas duas subárvores. Então, bom, seja a variável que rotula μ1 e μ2, a gente vai ter então duas A árvores, né? Ou seja, duas árvores com A na raiz, que vai ser a T1, que tem a raiz em μ1, né? E T2 com raiz em μ2, são duas subárvores da minha árvore T. A gente vai denotar por x a colheita de T2, tá? E aí, como μ1 precede μ2 ao longo de C, no caso aqui, quando eu falo em preceder, eu estou pensando no percurso normal, que é de cima para baixo, então quer dizer, V1 está mais acima do que N1 está mais acima do que N2 na árvore. Então esse X, que é a colheita da árvore com raiz N2, vai ser uma subpalavra da colheita da árvore de raiz N1, que é a árvore T1. Então eu posso decompor a colheita de T1 dessa forma, VXY. X é a parte que está na subárvore do N2, V é a parte que sobra à esquerda na colheita do N1 e Y que sobra à direita na colheita do N1. Relação entre essas árvores e suas colheitas está ilustrada na primeira figura que a gente viu aqui do capítulo. Vamos vê-la de novo. Essa aqui. Então quer dizer, a árvore com raiz N2 vai ter a colheita X, a árvore com raiz N1 vai ter a colheita VXY, porque ela tem como subpalavra a colheita dessa árvore menor que aparece abaixo. Esse é o X. Muito bem.
Entretanto, pela hipótese 2, tá, que era essa aqui, né, que eu escolhi o Ni1 e o Ni2 o mais abaixo possível dentro da árvore, o caminho ao longo de C, que vai de Ni1 até a folha, tem no máximo K mais 2 vértices. Por que isso? Tá? É o seguinte, tá? Eu vou voltar aqui para a figura para ilustrar. Então, né, eu falei que o método para escolher o Ni1 e Ni2 como eu gostaria era que eu vou subindo na árvore a partir da folha, né? E aí tudo aqui eu vou encontrando vértices, cada vértice com uma variável diferente, cada vértice com uma variável diferente. Eu passo por Ni2, cada vértice está com uma variável diferente. Aí aqui no Ni1, pela primeira vez, eu encontro um vértice com uma variável que já apareceu antes nesse meu percurso, né? Que no caso já apareceu justamente, a variável aqui apareceu antes justamente aqui no vértice Ni2. Então, qual é o tempo máximo que eu consigo andar nesse caminho sem encontrar variável repetida, né? Então, eu tenho K variáveis na gramática. Então, eu posso, a princípio, percorrer K vértices interiores aqui e nunca repetir ninguém. Eu posso dar essa sorte, né, de eu ter K vértices e cada um deles está com uma variável diferente. No momento em que eu vou para o vértice K mais 1, aí a sorte acabou. Necessariamente vai ter que aparecer uma variável repetida ali, né? No momento que eu vou para o vértice interior K mais 1. Então, quer dizer, pode ser que apareça antes, mas o máximo que dá para adiar esse aparecimento da repetição é no vértice interior K mais 1. Tá certo? Então, eu vou ter nesse caminho no máximo K mais 2 vértices contando com a folha, né? Mas, como eu falei, no máximo K mais 1 vértices interior. Tá? Além disso, como C é o caminho mais longo que vai da raiz até uma folha, o trecho de C que começa em N1 é também o mais longo caminho nessa subárvore entre a sua raiz, que é N1, e uma folha. Certo? Então, a altura dessa subárvore T1 é no máximo K mais 1. São os K mais 1 vértices interiores que eu percorri ali, no máximo. Então, de novo, né, se eu tenho uma árvore de altura no máximo K mais 1, a colheita dela tem comprimento no máximo alfa elevado a K mais 1, que é justamente o ρ que a gente tinha escolhido no início. Tá? E a colheita dessa árvore T1 é justamente Vxy. Então, o comprimento de Vxy é no máximo ρ. Isso prova a propriedade 2 do lema. Vamos exibi-la aqui. Essa propriedade 2 aqui. Tá certo? Muito bem. Então, a propriedade 2 ela não é verdadeira incondicionalmente. Ela só é verdadeira porque eu fui esperto de escolher esse par de vértices Ni1 e Ni2 de uma maneira conveniente para mim. Certo? Perdão, fui demais, não é isso. Agora, considere agora o que acontece na construção da árvore T, que é a árvore grandona, quando eu chego em Ni2. Esse vértice é rotulado pela variável A, né? E tenho associado a esse vértice uma regra que tem A do lado esquerdo da seta, né? Então, suponho que quando eu chegar em Ni2, eu decida aplicar nele a mesma regra da gramática que eu apliquei quando cheguei a Ni1. Então, em vez de eu aplicar essa regra aqui que eu usei originalmente, eu vou mudar e vou aplicar a regra que eu usei quando eu cheguei a N1. Tá? Eu posso fazer isso porque essa também é uma regra que tem A do lado esquerdo, já que N1 também foi rotulado por A. Então, se eu continuar vértice a vértice, copiando o trecho da árvore T,
rachurado, que é o trecho da árvore intermediária, né, é aquilo que eu falei. Se eu continuar aqui, arrancar fora essa árvore pequena e colar uma cópia dessa árvore intermediária aqui, né, eu fico com isso aqui, né? Então eu fico com um trecho bombeado na palavra, né? Então, se eu continuar verso a verso copiando esse trecho da árvore intermediária, eu tenho uma nova árvore com colheita U, V, V, X, Y, Y, Z. O V e o Y parecem repetidos agora. E se eu repetir esse procedimento N vezes, eu obtenho uma árvore com essa colheita, U, V, N, X, Y, Z. Tá? Isso prova a propriedade 3 do lema quando N maior que zero. Para eu provar que também vale quando N igual a zero, eu faço o inverso. Ao invés de eu arrancar fora a árvore pequena e colar uma cópia da árvore intermediária, eu vou arrancar fora a árvore intermediária e colar nela uma cópia, colar no lugar uma cópia da árvore pequena, né? Então, quando eu chego em N1, eu vou arrancar a árvore intermediária e colar no lugar a árvore pequena, que é a árvore T2, né? Então, nesse caso, eu vou obter uma árvore com menos vértices que a árvore original que eu tinha, e com colheita UXZ, tá certo? Eu vou perder o V e o Y que eu tinha aqui. Então, esse V some, esse Y some, porque eu pego essa árvore pequena e levanto ela até grudar nesse vértice aqui. Tá? Então, esse é o caso do N igual a zero, que o V e o Y somam. Certo? Então, eu tenho aqui a propriedade 3 para todo N. Quando N é maior do que zero, eu estou replicando a árvore intermediária. Quando N é igual a zero, eu estou removendo a árvore intermediária e colando no lugar diretamente a árvore pequena. E aí só resta mostrar então que essa parte bombeável, que é VY, né, V junto de Y, não é vazia. Então, ou seja, um dos pedacinhos pode até ser vazio, só o V pode ser vazio, só o Y pode ser vazio. Os dois ao mesmo tempo vazios não pode acontecer. Tá? Eu tenho que estar bombeando alguma coisa real, eu não posso estar bombeando ar, entre aspas. Então, se V junto de Y fosse vazio, ou seja, se ambos fossem vazios ao mesmo tempo, a árvore que eu construiria no parágrafo anterior, né, que era essa árvore aqui T2, em que eu removo a parte V e a parte Y da palavra, ela continuaria tendo colheita igual a W, né, já que V e Y não estão contribuindo nada para a composição de W, então não ia alterar a palavra que está na colheita, só que ela ia ter menos folhas do que a árvore que eu escolhi originalmente, e a minha primeira hipótese na hora de escolher a árvore foi que eu estava escolhendo a árvore com a menor quantidade possível de folhas. Então eu estaria contradizendo aquela minha hipótese inicial. Então, VY realmente é diferente da palavra vazia, e a gente prova 1, concluindo assim a demonstração do lema do bombeamento. Então vamos mostrar ele mais uma vez, agora que ele está provado, né? Então, se eu tenho uma gramática livre de contexto, existe um inteiro ρ, que depende dessa gramática, dos parâmetros dessa gramática, tal que se eu escolher uma palavra dentro da linguagem gerada por essa gramática e com comprimento pelo menos ρ, eu consigo decompor essa palavra W nesses 5 pedaços, satisfazendo essas 3 propriedades. Tá? A parte bombeável, que é V e Y, não pode ser inteira vazia. A parte central da palavra VXY tem comprimento no máximo ρ. E eu posso bombear V e Y sincronizadamente. Repare que eu tenho o mesmo expoente no V e no Y, N. Então eu posso bombear os dois sincronizadamente quantas vezes eu quiser, incluindo 0 vezes. E todas essas palavras resultantes também vão pertencer à linguagem. Tá certo? Então quer dizer, se
Se a linguagem é livre de contexto, eu tenho esse RO que me permite escolher uma W adequada, satisfazendo essas três propriedades. Então, se eu quero mostrar que uma linguagem não é livre de contexto, o que eu faço? Eu suponho, por contradição, que ela seja, né? Então vai ter esse RO, eu posso escolher uma palavra W adequada, né? E aí, se a linguagem realmente fosse livre de contexto, essa escolha de W me deveria ser possível satisfazer essas três propriedades. Aí o que eu mostro? Eu mostro que não interessa de que forma eu decomponho W, nunca vou conseguir satisfazer essas três propriedades ao mesmo tempo. Então, se eu não consigo satisfazer o lema do bombeamento, é porque a linguagem que eu comecei não era realmente livre de contexto. Então, é uma prova por contradição, igual a gente tinha no primeiro lema do bombeamento, né? Isso encerra aqui a parte 1 do capítulo 10. A parte 2 vai ser, como foi a parte 2 lá no primeiro lema do bombeamento, vai ser a gente ver uns exemplos de aplicação do lema para mostrar que algumas linguagens não são livres de contexto, certo? Então, a gente vai ver esses exemplos na parte 2. Por agora é só isso. Um abraço.